Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos dar continuação aqui a Reis 1. Amasa, filha de Jeter, quais matou no templo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, matando com ele cinto que trazia nos lombos e a sandália nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, não permitais que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gialita usava a benevolência, e estão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houvesse como comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Abisalão. E ele também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Burim, que maldisse com dura maldição no dia em que ia Maaim. Porém, ele saiu ao encontro para encontrar comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, eu jurei, dizendo que não mataria a espada, mas agora não tenho por inclusive incompatível, pois és o homem prudente de bem, saberás o que lhe has de fazer para as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo de Davi, reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom, e em Jerusalém 33 anos. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira a morte de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, a Bete-Sabá, mãe de Salomão, disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Acrescentou uma palavra: tenho que lhe dizer. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse. Ainda que o reino se transferiu, veio a ser de meu irmão, porque o Senhor, ele o recebeu. Agora só um pedido lhe faço, não o rejeitei. Ela disse: fala. Ele disse: peço que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará que me dê por mulher a Abisag, Sumanita. Respondeu Bete-Seba: bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Bete-Seba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se sentou à sua mão direita. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque tu não recusarei. Disse ela: dê a Abisag, a Sumanita, a Adonias teu irmão por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe: por que pedes Abisag, a Sumanita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zuria,
E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprover, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou a casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, e de sorte que morreu. Expulso o sacerdote Abiatar. A Abiatar, sacerdote, disse o rei: Vai para Anatode, para teus campos, porque o homem digno de morrer, porém não te matarei hoje, por enquanto levaste a arca do Senhor, Deus, diante de Davi meu pai, e porque afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra do Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Morte de Joabe. Chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe tinha desviado, seguindo a Adonias, ainda que se não desviara, seguindo Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Beania, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremeta-te contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei: Sai daí. Ele respondeu: Não morrerei aqui. Benaia tomou com resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu: Dar-lhe-ei o rei, fazei como ele disse, arremete contra ele a sepultura, para que tires de minha casa, de meu pai, culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim que o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra ela 2 homens mais justos e melhores do que ele, e matou a espada, sem que Davi, meu pai, soubesse isto. A Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recai o sangue desses sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas Davi e sua descendência, sua casa, para seu trono dará o Senhor a paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arrependeu-se contra o que ele matou, e foi sepultado a sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante exército Benaia, filho de Joiada. Em lugar de Abiatar, Zadok por sacerdote. Morte de Simei. Depois mandou o rei chamar Simei. Ele disse: Edifica uma casa em Jerusalém e habita aí. Daí saias quem para uma parte, nem para não saia nem para uma parte nem para outra, porque há de que o dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, ficará sabendo que será morto, e teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: Boa essa palavra, como disse o rei, meu senhor, assim fará teu servo. Simei habitou em Jerusalém muitos dias.
a cabo de 3 anos. Porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gade e de Gate. Deram parte de Simei, dizendo: Eis os teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, abardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe a Gate seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e disse: Não te fiz eu jurar pelo Senhor que não protestei dizendo: No dia em que saíres para uma outra parte, ficarei a sabê-lo e serás morto? E tu me disseste: Boa essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que lhe dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes toda a maldade que teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai. Pelo que o Senhor te fez, recai sobre a cabeça da tua maldade, mas o rei Salomão será abençoado no trono de Davi, mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, a qual saiu, arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Salomão casa com filha de Faraó. Salomão aparentou com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e as muralhas à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa, o nome do Senhor. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi rei Gibeão para lá sacrificar, porque o alto maior ofereceu 1000 holocaustos. Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo e fielmente em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe grande benevolência. Lhe deste um filho que se assentou no seu trono, como hoje vê. Agora, pois, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de um povo que se elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, o teu servo